Na volta de Hornet, gostei muito da ciclística da moto. Ficou bem melhor que a antiga 500, viu? E ela responde super rápido. É o mesmo motor, né? Porém, a ciclística muda muito por conta de todo o conjunto de uma moto para outra. Uma coisa que me espantou bastante, vocês devem ter visto nas imagens. A gente pegou trânsito na serra, subindo de Ubatuba, e ela respondeu em baixa velocidade de um jeito fantástico. Ou seja, é uma moto que vai bem na baixa velocidade porque tem um torque na medida. Muito bem, começando o dia. Hoje a gente vai subir de Hornet, esse modelo que tem um estilão Street Fighter. Então hoje o dia é um dia de esportividade. A gente vai aproveitar aqui para sentir a dinâmica de ciclística. A gente tem uma plataforma de motorização muito igual, aliás, idêntica à da NX, porém com um mapa um pouco mais esportivo, alguns ajustes mais esportivos. E essa é a ideia para uma Street Fighter. Então, vamos que o dia promete muita emoção, especialmente nas curvas, e é lá que a gente vai sentir o que essa moto pode entregar. Vamos embora, vamos nessa. Muito bem, Honda Hornet 500, um lançamento mais do que aguardado, consagrando a família Hornet, que tem uma história muito bonita no Brasil. A gente está aqui usando a primeira versão, a versão que já está disponível, que é a 500. Na sequência a gente vai ter, conforme anunciado pela Honda lá no festival, a vinda da 750 e da 1000. Ou seja, a família Hornet vem inteira para o Brasil, vai desembarcar por aqui para a alegria dos fãs. A gente está aqui diante de um equipamento que tem toda uma pegada esportiva. A gente tem o mesmo motor da NX que a gente testou ontem, só que um pouco mais apimentado, com um ajuste de entrega de baixa, de uma maneira muito tranquila, e uma abertura maior quando a gente atinge rotações maiores, ou seja, típico DNA esportivo. É uma moto que tem uma ergonomia interessante. Por incrível que pareça, a minha posição de perna nessa moto eu achei que ficou mais agradável do que na NX, né? Mas a gente tem aquela posição de ataque um pouco para frente, nada cansativo. Eu não estou apoiado sobre os braços de uma maneira muito intensa. Então a gente tem quase uma postura ereta com uma leve inclinação para frente. Como eu disse, nada muito cansativo. A moto tem esse DNA muito característico, um DNA mais de performance, um DNA mais explosivo. Talvez explosivo não seja muito bem a palavra, porque ela é muito suave, mas ela entrega de uma maneira mais evidente. E é a proposta, é a proposição, né? Para isso que é isso que é esperado da Hornet. A gente tem um painel do TFT aqui também, muito moderno, no mesmo estilo da NX, com todas as informações aqui, conjunto de LED completo na frente, nos piscas, enfim. Curso de suspensão um pouquinho menor do que a da NX, o que exige um pouco mais de gerenciamento de freio, já que a gente tem menor ângulo de compressão dessa suspensão. Freios excepcionalmente bons, a gente está falando de 2 discos dianteiros na frente, embreagem deslizante, excelente. Então, freio bem pegado, embreagem muito suave, é uma moto muito ajustada. Conforto geral do banco, eu gosto. Claro, a NX tem uma outra proposição, mas não me incomoda absolutamente, né? Para minha estatura, para minha ergonomia,
eu me aproximo muito fácil do tanque, assim como me afasto também muito fácil do tanque. Então, uma moto que realmente foi muito bem desenvolvida. Ela tem essa cara de Street Fighter, né? Tem uma cara mais agressiva, uma pegada justamente evocando essa esportividade. É uma moto que eu acho que vai muito bem para viagem também. É claro, não tão quanto a NX, que tem no DNA a questão das viagens, do mototurismo, mas essa moto aqui atende muito bem. Uma proposta urbana excepcional. Então é só uma moto que vai muito bem no uso urbano, né? O design dela, essas entradas de ar aqui, essa carenagem dianteira ficou sensacional. A gente tem uma rabetinha mais afinada, um pouco mais elevada, não sei se você consegue ver ali na moto da frente. E essa é uma característica também que nas primeiras Hornets, eu lembro que a primeira era reta e o pessoal mudava a rabeta e tal, depois ela já veio com isso. Essa não, essa já vem com a rabetinha bem fininha, elevada, que é justamente passando esse ar de esportividade. Então, uma moto muito legal. Escapamento em 8. Que mais? Vibração mínima, eu não sinto nenhuma vibração aqui, e bem confortável. Até agora a gente não pegou muita buraqueira evidente, mas por hora a cópia de asfalto está indo muito bem e é isso. Acho que vai ser um passeio bem tranquilo. Daqui a pouco eu quero começar a testar ela nas curvas, até para entender essa relação de ângulo de saída e enfim. Uma coisa bacana que eu notei, nesse novo design você consegue se aproximar mais do centro de gravidade, e isso faz com que as saídas nas curvas sejam mais fáceis, ao meu entender. Está bem em cima do centro de gravidade da moto, muito colado no tanque, o joelho se tocando no tanque o tempo todo. Então eu acho que ela entrega um desempenho de curva do ponto de vista ergonômico muito interessante. Aí eu vou ver daqui a pouco, quando a gente começar a pegar as curvinhas da serra. Então vamos que vamos, eu vou falando um pouquinho mais ao longo do vídeo das minhas impressões e vamos embora, vamos nessa, bora rodar. Sabe uma coisa interessante desse conjunto óptico da Hornet e também na NX, é essa visibilidade que a gente tem das motos nessa situação, por exemplo, porque eu não sei se você consegue ver aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês pelo retrovisor. Os piscas, eles ficam acesos o tempo todo, então você tem uma visibilidade tripla. Você tem o farol principal, você tem os piscas, tem muito ponto de luminosidade, e isso é muito bom, isso é segurança. Então isso é uma característica bem interessante dessa nova proposta da Hornet. Deixamos para ti para trás e agora a gente começa a sentir a moto no trecho para o qual ela foi desenvolvida. Curvas. E novamente a gente começa a perceber aqui um acerto enorme nessa nova geometria, em especial nessa aproximação do tanque, nesse assento que caminha para cima do centro de gravidade da moto. Cara, eu comecei a fazer umas curvas ali atrás, vou mostrar para vocês aqui. E assim, a saída de corpo dessa moto, esse deixar de ângulo é muito fácil, né? Além disso, a facilidade da aproximação do joelho do tanque faz com que a moto incline na medida certa, junto com a saída do piloto, e esse joelho tocando no lado oposto, ela entra na medida certa. Então, mais uma vez, como a NX, eu falei, é uma moto justa, né? Justa no sentido de os encaixes perfeitos, as formas de pensar a moto em termos de ciclística e segurança sendo aprimorados de um jeito espantoso, né? Uma coisa que eu esqueci de falar sobre a botoeira aqui,
idêntico da NX, então a gente tem um sistema muito bem pensado, inclusive as mudanças aqui, inclusive o controle de tração que a gente consegue desligar e ligar, e as mudanças do painel nesse botão aqui. Tudo muito fácil, tudo muito simples, uma pegada gostosa, e é isso. Vamos embora que tem muita curva pela frente, estamos só começando. E olha que visual, galera. Demais, né? Mesma coisa. Agora a gente está subindo numa estrada diferente. E a proposta é essa mesmo. Descemos por uma estrada e estamos subindo por outra. Essa é uma proposta que entrega para essa moto uma condição de mais velocidade, de mais trechos retos, enfim, justamente para que você possa ter esse teste de esportividade, de entrega da moto. Mas a mesma coisa, a gente está imerso na Serra do Mar, uma estrada sensacional, tapete de asfalto, e é isso. Um dia bonito, com o mar de um lado, enfim. Incrível, baita experiência. Vamos lá. Outra coisa importante sobre esse painel aqui, ele tem um ângulo de visibilidade muito bom, então você não vai ter nenhuma dificuldade em enxergar as informações que estão aqui. Eu gosto muito do para-brisa, é um acessório que eu curto muito, né? Nessa moto aqui não é o propósito, ela não tem esse estilo até para encaixar um para-brisa aqui, mas eu não senti aquele vento excessivo no peito, justamente por conta da aerodinâmica, né? A posição de sentada em relação à minha altura e os ângulos de entrada de ar dessa moto, elas não criam aquele vento vorticial, aquele vento turbulento aqui no centro. É claro que você tem o peito mais exposto, você tem uma entrada de ar maior, mas eu não senti nada em velocidades normais, vai. A gente colocou aqui 110, 120, cara, tranquilaço aqui. Então, também um ponto muito positivo, apesar de não ter o para-brisa, que é uma coisa que eu gosto, é uma questão de segurança, eu me sinto confortável com o para-brisa, até para questão de proteção contra intempéries, objetos, pedras, é algo que eu gosto, né? Não vi desconforto nenhum. E outra, né? Com esse open road aqui, a sensação de integração com a estrada é bem maior, né? Então, o para-brisa tem essa questão da segurança, mas quando a gente não tem o para-brisa, essa sensação de integração com o ambiente, ela é plena. Enfim, nada demais, a falta do para-brisa, super confortável, muita estabilidade, e vamos que vamos embora, vamos continuar
colocando as impressões aqui. Muito bem, estamos subindo agora a Serrinha de Ubatuba. Para variar, a gente pegou trânsito, então aqui não dá para desenvolver grandes coisas. E também a gente tem que ter muito cuidado com essa serrinha, porque tem muito limo no bordo da pista e é uma estradinha que não é feita realmente para correr. Então vamos devagar, vamos tranquilo, vamos curtindo a natureza. E a moto responde muito bem em curva, cara. Ela é redondinha para curva também. Então tá um processo de subida. Lá embaixo a gente teve umas curvas de mais velocidade. Tá um processo de subida bem tranquilo, bem suave, uma ciclística muito boa. Essa moto é bem divertida. Eu acho que a palavra que cabe para NX é justa, e para essa moto aqui é pura diversão. Vamos aproveitar que a gente está aqui meio que travado na serra para falar um pouco sobre a baixa velocidade nessa moto, né? Então a gente tem uma entrega de torque na baixa velocidade um pouco menor em relação à NX, e tá tudo bem, porque a NX tem justamente a proposta de ter um torque maior em baixas por conta da condição do off-road. Olha que bonito aqui. Mas isso não impacta em nada a manobrabilidade dessa moto na baixa velocidade, né? Esse estreitamento da moto, esse ângulo de caster menor, faz com que ela seja muito manobrável. Cara, a gente está pegando cotovelos aqui a 20 e muitas horas diminuindo para 10, tráfego na frente, e ela vai muito bem. É uma moto leve, é uma moto tranquila. A soltura da embreagem mais leve ajuda bastante. A zona de fricção, se a gente tiver que fazer por conta dessa embreagem deslizante, ela é muito leve, então você não vai ter dor na mão. Cara, é muito legal para baixa velocidade também. Então é uma moto que é bem redondinha na baixa velocidade também, apesar do torque menor, mas ela vai muito bem e é muito controlável. Muito bem, saindo de Paraty, estamos hoje testando as Hornet. Primeira parada, Armazém do Milho, aquela paradinha pra tomar um café. Tá frio, rapaz. Café, bolo de milho, aquela coisa toda. E é isso, as motos estão se comportando maravilhosamente bem. Enfim, a minha aqui, ó. Hoje eu tô de branquinha. Vamos lá. Tô de branquinha. E vamos que vamos. Vamos conversar aqui um pouquinho com a galera. Vamos lá. Mário Salgado. E aí, Ângelo? Bora. Impressões sobre o rolê, vamos lá. Cara, totalmente diferente da NX que a gente andou ontem. Acho que a moto ideal pra gente, a estatura mediana, 1,70m, 1,80m. Bora. Encaixa bem. Acelerou, boa. Mas se andar devagar também, a moto é muito leve, cara. Eu prestei atenção nisso, na questão ciclística e na manobrabilidade, quando a gente tava ali a 10 por hora naquela subida. Colocamos a primeira marcha, tinha um caminhão muito devagar, vocês estão vendo nas imagens aí que você fez. E, cara, eu falei, não vai fazer legal. Cara, mas extremamente, me lembrou uma moto até um trezentinho, assim. Só que com aquele torque despejando, né, os 49,6 cavalos, né? E o ângulo de esterço do guidão muito bom, muito tranquilo. Muito. E a posição da Naked, ela te dá um conforto pra andar devagar, né? É diferente da moto carenada, né? Que você tem que andar pesado. E a questão de 500, cara, pra mim é a potência ideal. Você quer dar uma de 0 a 100 em 6 segundos, cara. É muito. Isso nos carros é um absurdo. É um carro esportivo. E aqui a galera é só 6 segundos. Não precisa mais do que isso, cara. Só 6 segundos? Só. Viu? Vamos lá. 1.1, apenas um, tá? 1 ponto da NX. 1 ponto, vai lá. 1 ponto. 1 ponto positivo. Cara, vou te falar. Vou te apertar, um só. A altura do solo. Passa por cima de qualquer coisa. Buraqueira, valeta. Eu gosto bastante da minha região lá. A gente às vezes dá uma aventurazinha pra uma trilhazinha e a NX vai bem de altura, viu? Boa. Um ponto que ela podia dar uma melhorada. Banco. Eu achei o banco, não achei tão macio. Pra ser uma moto estradeira, que é a pegada que pode ser, né? Você viajar, eu acredito que eu trocaria o banco. Já de cara, já colocaria um banco novo, porque eu não gostei muito não. Realmente meio duro. Boa. 1 ponto da Hornet. Positivo. Positivinho. Cara, posição de pilotagem. É divertida. Eu faria um track day com essa moto aí, tranquilamente, cara. E um a melhorar? Cara, um a melhorar, deixa eu ver.
Cara, difícil, hein? Bem difícil, que eu gostei bem dessa moto, eu sou fã de 500. Mas eu vou continuar no banco também, cara. Eu tenho uma facilidade de doer minhas costas rápido, já caí várias vezes de moto, tenho umas sequelas. E é uma coisa que eu sempre presto atenção, é conforto. E essas motos geralmente vêm com o banco um pouquinho mais duro mesmo. Boa. É isso, vamos continuar? Vamos embora pra Taubaté? Bora passar mais frio? Gelou aqui, gurizada. Valeu, Mário. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Guilherme, vamos lá. Guilherme, ó, qual que é o lance aqui? Eu até perguntei isso para muitas pessoas, né? Quando a gente vem nesses eventos de teste e tudo mais, não é um longo trajeto. A gente até tem um trajeto interessante, mas não é um trajeto daqueles de mais de 1.000, 2.000, um tempo com a moto. Então a gente tem muito pouco tempo para poder extrair sensações. É claro, a ficha técnica a gente consegue ler, mas o mais importante aqui são as sensações, são os detalhes, os pormenores e o feeling de pilotagem, né? O que você usa de critério para poder chegar numa melhor percepção em tão pouco tempo? Então, eu costumo ter quase uma lista, né, de coisas que você tem que observar e que nem tu disse, a gente tem pouco tempo. Então, cada pequena experiência que tu tem com a moto numa curva, num buraco, numa lombada, tem que imaginar como ela se sairia num uso intenso naquele caso, naquela situação, com base na sensação que tá tendo naquele momento. Então é um exercício de muita atividade, você tem que estar muito atento a tudo que tá rolando e como a moto tá se comportando. Eu digo para todo mundo que essa é uma atividade que cansa, cara. Porque o mental ele fica ali trabalhando não só em busca da questão técnica, que você já tem informação técnica, mas justamente para aliar aquela informação técnica e tentar experimentar aquele quesito técnico durante a pilotagem. Você tem essa percepção? Total, e a ficha técnica é uma coisa, o desempenho é outra coisa, né? Então, a moto tem 50 cavalos, então já sei como é que ela funciona, dane-se. Não, 50 cavalos de uma forma, 50 cavalos de outra forma, 50 cavalos de outra forma. Então, uma coisa é o número, a outra coisa é a sensação que a moto traz. E tu tem que estar atento a isso para conseguir traduzir isso de uma forma que seja crível e séria e transparente. E então é um exercício cansativo. Você não consegue desconectar, né? Claro que aproveita o rolê, é linda, bonita, maravilhoso, o mar, a montanha, mas você tá o tempo inteiro ligado. Opa, a moto fez isso, a moto fez aquilo, por que ela fez isso? Boa. E aí você fica ali nativo. Mas que é maneiro, é maneiro. Não, é maneiro. Vamos embora então? Vambora. Vamos pra Tauba, Texas. Tauba, Texas? Tauba, Texas, vamos passar frio. É isso. Então, partiu. Bora, vamos lá. Então vamos lá, só para vocês entenderem o que eu estou falando, essa sentada mais em cima do centro de gravidade da moto e esse espaço mais curtinho, olha isso, olha a saída de curva, na verdade a saída de corpo que a gente tem, olha isso, encaixa, volta rápida, olha que legal, olha a saída, muito fácil, muito na mão, joelho sobrando aqui, ó, muito legal, posição muito gostosa. De novo, vamos fazer mais um aqui. Posição. Vamos lá. Saiu. Demais. Muito conforto, muito confortável para curva, para se posicionar, para modificar o ângulo, muito bom. Lucas estava comigo, grupo da NX ontem, grupo da Hornet hoje. E aí, como é que foi o passeio? Vamos lá, pontos altos do passeio. Cara, pontos altos, a gente, na NX, né, vamos começar do início, né? Na NX a gente desceu uma serra muito legal, muito cotovelo, né? O pessoal já deve ter falado aí. Muito cotovelo, tinha que ficar esperto ali nessa serra para chegar até Paraty.
Mas falando da moto e do desempenho, a moto é muito confortável, a moto é boa. Na minha opinião, ponto falho, a rabeta ali fica batendo na bunda, é um ponto bem falho, mas, cara, você passou na tava meio lombada, dura ali o negócio? Cara, passou na lombada já era, vai bater, não tem jeito. Mas fora isso, a moto é muito boa, muito macia, é uma moto que você pode falar que é pau pra toda obra, velho. Você tem uma moto média, então dá pra você viajar, dá pra você rodar na cidade, ela é aventureira, dá pra você encarar um mato, assim, nada demais, mas dá pra encarar um mato e dá pra pegar estrada, então dá pra fazer tudo. Na volta de Hornet, gostei muito da ciclística da moto, ficou bem melhor que a antiga 500, viu? E tá mais tecnológica. O ponto negativo em cima dela é que quase toda esportiva média tem, né? As pernas bem dobradas, se for alto, você vai sofrer um pouquinho, mas de resto a moto ficou bem redondinha, as duas ficaram. São uma evolução legal que a Honda trouxe. Melhorou realmente o modelo. Acho que só quem não vai achar isso talvez é quem gosta da antiga 500F pra meter no mato, que ela é um pouquinho melhor pra meter no mato. A antiga, mas de resto as motos ficaram bem legais. Boa, é isso, já tá. Já ia perguntar sobre percepções, Lucas já foi. Foi direto, né? Foi melhor. Obrigado, cara. Valeu, cara, tamo junto, viu? Valeu. Até a próxima, hein, pessoal? Até a próxima, vamos nessa. Eu estou aqui com a minha consultora particular para assuntos de café. Não, minto. Gisele Fabro, viu? Deixa eu falar. Primeiro, impressões do ride. Impressões do ride. Vamos lá, do ride. Vamos do ride ou da moto? Do ride. Do ride. Vamos lá. O lugar que a gente tomou café hoje no intervalo foi legal. Como estava o café? Tava bom. Café especial que eu tomei, viu? Um bourbon Sério? e tal. Topzera, viu? Ah, você foi na NX hoje. Hoje eu fui na NX. Eu sei. Você sabe, como sei. chama? Isso aqui é lá da roça. Tudo da roça. Tudo da roça. Cara, aquele café tá bom. Tava muito bom. Boa. Fica a indicação aí pra quem for fazer a Serra de Cunha, dá uma paradinha lá. Não estamos ganhando merchan por isso, mas é bom. É legal. Boa. Agora vamos lá. Agora, 2 pontos positivos da NX. 2 pontos, não mais que isso. A frente tá muito mais leve. Boa. Então facilita na parte da ciclística e o painel. Eu gostei do painel também. A evolução do painel para quem viaja longo ajuda demais na questão de você ficar olhando a trip, olhando o consumo, então facilita muito para viagem longa, né? Que você não precisa ficar parando, você consegue olhar ali. Então eu gostei bastante desse painel, que já é um TFT de 5 polegadas, que aumenta também ali o campo de visão. Um terceiro ponto, posso? Pode. O suportezinho de GPS. Aquilo também gostei, achei Porque legal. os meus conteúdos é tudo pra viagem, né? Então eu olho sempre com o olhar do viajante. Ela não ficou com a cara de... Ela não parece que tem uma torre ali na frente? Parece. A bolha também tá bem Achei melhor. lindo. Cara, a gente tava um quarto ponto já. Tá bom, mas é isso, a ideia é essa. E a Hornet? 2 pontos, que vão virar 3. O uso no dia a dia, então é uma moto bem legal para você usar no dia a dia, quem quiser uma moto um pouco mais robusta, né, um pouco mais ali de torque, de potência, enfim. E para fazer um café da manhã no final de semana também é uma bela opção. Eu gostei da posição de pilotagem, apesar de ser uma naked, né, não me deixou desconfortável em nenhum momento e ela responde super rápido. É o mesmo motor, né? Porém, a ciclística muda muito por conta de todo o conjunto de uma moto para outra. Então, ela nas curvas eu gostei bastante de fazer ela, mas eu sinto mais segurança na NX do que na CB500 Hornet. Mas para quem gosta de naked, é uma excelente opção. Na verdade, aquela que você estava usando, ela era mais rápida, era branca? Era branca. Eu vim com a branca, é mais rápida. O pessoal fala que é vermelha, que geralmente é mais rápida. Não, Mentira. mentira. A branca, tá? Pode comprar a branca, que ela é a melhor opção. Boa, agora uma última pergunta, vamos lá. Eu estou tentando cobrir aqui para que as pessoas entendam como é o trabalho dos criadores de conteúdos que vêm para esses eventos para poder emitir uma opinião. Tá. O que é um negócio difícil, porque a gente termina usando a moto por um período curto, por um espaço de tempo curto e por uma distância também que não é muito longa. Então, o que você coloca de atenção? Quais são as percepções principais? Quais são os feelings que você usa para falar, cara, agora eu vou poder emitir uma opinião? Porque não é só a ficha. As pessoas acham que é só a ficha. Não, ficha você pega e consulta no site da montadora, no site da concessionária e pronto. Aí vamos lá, ficha. vamos lá. Quero ensinar alguém a testar uma moto. Compra meu curso.
Que nem tem, mas eu vou fazer. Ó, aí, tá vendo? Não, o que a gente olha muito, né? Enfim, parte técnica vai estar lá e tudo mais. A gente vai reforçar essas mudanças, né? O que mudou de um para outro. A gente vai falar nesses pontos positivos de mudança. A gente também vai, pelo menos o meu conteúdo, eu falo daquilo que eu não achei legal, que poderia melhorar, como sugestão até para a própria montadora, né? Eu falei, acho que ficaria legal colocar isso aqui nesse lugar e tudo mais. E assim, como é um período curto de pilotagem que a gente faz, a gente testa dos extremos. Então eu vou fazer curva, vou enfiar a mão na curva pra saber se ela vai segurar, se ela vai responder, se o freio vai funcionar, se eu vou passar um quebra-mola, ela não vai me jogar ela pra cima. Então a gente faz o uso dela no máximo mesmo para trazer essas impressões, né? Eu faço dessa forma. É lógico que quando eu faço os meus vídeos lá de o que eu achei disso, eu já rodei bastante. Porque aí eu tenho uma opinião melhor formada em vários tipos de terreno e uma longa quilometragem. Mas aqui a gente tem as impressões da moto. Eu achei o nome do evento muito bom. Primeiras impressões. É isso. É isso. É isso. Evento desse jeito é primeiras impressões. Boa. Não tem como você falar assim, eu tenho uma opinião totalmente formada sobre esse produto, sendo que eu usei, 150 quilômetros, tive um contato super rápido com ele. E assim, num grupo, e grave, filme, não sei o que, é uma dinâmica diferente do que eu pegar a moto, ficar uma semana com ela e viajar 5.000 quilômetros. Ali eu coloco a minha opinião mesmo, falando, o que eu achei dessa moto. É legal a questão do consumo, é legal ou não quando eu vou parar, porque ali você vai estar sujeito a situações diversas de uma viagem ou do uso de um dia a dia, né? Se for uma moto de uso de dia a dia. Então, assim, primeiras impressões. Pra gente passar mais ou menos ali o que o público busca numa moto que tá sendo o lançamento. Então a gente vai falar, isso aqui é legal pra viagem, isso aqui não é legal pra viagem, isso aqui é legal pro dia a dia, isso aqui não é legal. E aí ele vai sentir ao longo do tempo, enfim, as impressões dele também, basicamente. Maravilha, tá entendido. E é muito corrido, obrigado, né? Porque a gente não come direito. Mentira, nos eventos da Honda a gente come bem. muito. Eu comi bem. Eu tô tentando segurar na dieta, mas tá difícil, viu, cara? Porque eu falo pra vocês. Foi bem. É porque Foi bem, a gente precisa estar bem alimentado, dormir bem pra gente conseguir produzir o conteúdo, porque a gente não para desde o momento que a gente acorda até na hora que a gente vai dormir. É isso. Larguei da CLT, que eu trabalhava das 8 às 18. É a mesma coisa. Não! Eu acordo às 5, vou parar de trabalhar das 5 às 11 da noite. Resolveu? Pense bem, você que acha que essa vida é fácil. E é de domingo a domingo, tá? Topa? Quer vir pro nosso time? Domingo a domingo das 5 às 11. Quer ser contratado? A gente contrata também. É isso. Depois dessas revelações, vambora. Vamos conversar com outro, vai. Até mais. Obrigado. No backstage desse tipo de evento, tem uma galera que trabalha forte. Eu acho que trabalha mais que a gente, viu? Acontece. O Miguel Storymaker ficou acompanhando os grupos. Miguel, quais são os pontos de atenção quando vocês vêm cobrir, especialmente nessa pegada de Storymaker, que vocês vêm cobrir esse tipo de evento, cara? O que vocês têm que colocar bastante atenção, porque na estrada tudo muito rápido, passou, já era, rápido, né? É muito rápido, mas a gente tem que ficar sempre com muita atenção, principalmente ao piloto, né? A gente tem que pegar todos esses takes, ficar muito ligado também às detalhes da moto no geral, né? Mostrar tudo aquilo que o repórter em si quer falar sobre. Eu e o Ângelo, a gente gravou um Reels aí que teve muito detalhe, né? A gente falou sobre tudo da moto e eu acho que vai ficar super bom. Ainda tenho que editar tudo, mas vai sair muita coisa boa aí dessa viagem. A gente pega take geral aí de todo mundo, tomando aquele cafezinho. E tem coisa, hein? E tem coisa pra caramba, cara. Muito take, muita foto boa. O local que a gente grava sempre tem que estar muito ligado nisso, né? Pegar take das paisagens e tudo mais. Mas o mais importante, claro, é sempre o piloto e a moto em si, que é o produto principal dos vídeos, né, Angelão? Boa. Então, uma coisa que você não coloca atenção, você que até, cara, quero virar Storymaker. Beleza. Esse é um campo, o campo do motociclismo, o campo dos esportes de ação. Sim. Que, cara, dá pra fazer muita coisa. Muita coisa. Storymaker de casamento, legal, mas esse tipo de trabalho mas é muito aqui, diferente, né, cara? Dá um tesão fazer isso, cara, que é muito legal. A gente curte com os repórteres e tá ali, sentir aquela adrenalina de estar em cima da moto, gravar a NX é uma moto maravilhosa que eu teria na minha garagem facilmente. Também gosto muito de moto, então pra mim é um prazer fazer isso. Convite da Honda aí. E tamo aí, né? Trabalho com outras áreas também, mas pra mim é sempre um prazerzão trabalhar com a Honda aí, com esses caras que
Muito gente boa. Obrigado pela captação das imagens. Valeu, gente. Obrigado pelo olhar. É? Sempre, tamo aí. É isso A aí. gente, um olhar único aí faz toda a diferença. Espero que gostem muito aí. Boa. O Angelão vai soltar aí o Reels que a gente gravou e espero que gostem muito. Valeu, vambora, vamos continuar conversando dos bastidores aqui desse negócio. Foi intenso, hein? Muito bem, olha só, com quem que a gente vai conversar agora? Com um dos responsáveis por essa experiência que a gente teve aqui. Luiz Gustavo, Honda, RP da Honda. Isso aí, Ângelo. É o que resolve as broncas, é o que segura a gente aqui, suporta a gente para fazer esse tipo de experiência. Cara, primeiro eu queria te agradecer, assim, Pô, legal. fiquei muito honrado com o convite, fiquei muito feliz também. Sempre uma oportunidade. Eu gosto de passar as minhas sensações. Aí quando eu vi o nome do evento, primeiras impressões, eu fiz, é pra mim? É pra mim, pô, é pra mim. Com uma luva, né? Isso que é importante. Exato. Olha só, sabe o que eu tô fazendo aqui? Eu tô, primeiro, já falei com todo mundo sobre as motos e a gente vai conversar um pouquinho também sobre elas, claro. Mas eu tô fazendo um backstage para mostrar pra galera de casa como é formatar um evento desse nível, cara. Com tantas vidas envolvidas, né? com a estrutura, com caminhão de apoio, ambulância, hotel de primeiríssima categoria, as refeições. Cara, eu imagino, as pessoas olham e elas falam, assim é fácil. Mas não é nada fácil. Não. Não é nada fácil. Então eu queria primeiro dividir com a galera quais são as preocupações, quanto tempo leva para formatar um evento desse, Luiz, porque a gente não tem ideia disso aqui. Olha, um evento dessa magnitude, dessa proporção, pra gente, a gente começa a trabalhar 6 meses antes. 6 meses? 6 meses antes do lançamento da moto. A gente já começa a entender o modelo, quais são as principais alterações que ocorreram de uma versão para outra, de um ano para outro. E aí a gente precisa definir um roteiro. Quando define um roteiro, aonde que esse roteiro vai contribuir para a melhor percepção do modelo? Boa. Aí a partir daí a gente já começa os desafios. Um local que não seja longe de uma estrutura do aeroporto, porque são convidados colegas da imprensa do Brasil todo. Então a gente tem que encontrar um aeroporto próximo ou de fácil locomoção, um hotel que tenha condições de atender um número grande de pessoas. Hoje aqui nós estamos só com convidados, nós estamos com 18. Fora a equipe de trabalho. Então assim, e é uma equipe grande. A gente tem uma agência que faz todo o transfer, hospedagem, cuida da estrutura, uma equipe responsável pelo test ride, uma equipe responsável pela gravação de conteúdos, fotos e tal. Então assim, é uma estrutura grande que a gente movimenta. E o mais legal, a gente gosta muito de valorizar as regiões. Porque além de conhecer o produto, muito importante pra gente proporcionar uma experiência de marca para vocês. Então assim, poxa, um evento Honda que eu vou lembrar sempre. Tanto é que a gente hoje sempre desenvolve um logo do evento para deixar guardado como item colecionável. Você fala assim, poxa, esse evento aqui para mim foi formidável. Eu tive uma experiência assim, conheci o modelo tal. Então, para agregar tudo com base no conceito do Motenashi, é um conceito japonês de sempre servir da melhor forma sem a pessoa esperar como ela vai ser atendida. Então isso é um ponto importante pra gente. E o mais acima de tudo, a gente sempre vai focar na segurança do deslocamento, na segurança, na estrutura, em todos os princípios, desde o momento que os colegas da imprensa saem de suas residências e até o retorno quando termina o evento. Eu vou falar que eu me dei muito bem nesse evento, de verdade, porque... De verdade, porque assim, eu cheguei, então eu tinha uma expectativa justamente de imersão nesse padrão Honda, né? E para mim foi uma primeira experiência, de verdade, de novo. Bom. Quero agradecer. Ficamos felizes. Eu fiquei muito honrado, de verdade, com o convite, né? Então assim, foi incrível, mas quando a gente começou lá, eu mostrei para vocês aí a primeira reunião, o Luiz começou, ele fez a abertura, ele começou com um speech, uma fala sobre, eu achei que ele ia falar sobre as motos e tudo mais, eu falei, ok, já estamos esperando, né? Eu falei, lá vem, né? Era minha Tá tudo obrigação certo. falar da moto, né? Tá tudo certo. Mas não, cara, ele começou com o speech mais necessário que a gente precisa hoje em dia, que é conectar as pessoas ao mundo da segurança e fazer o motociclismo ser valorizado e visto de uma outra forma. Cara, isso fez toda a diferença, porque aí foi o segundo momento que eu falei, esse evento é pra mim? Que bom, tá bem, isso é bom. Assim, a segurança, tanto do produto como a segurança das pessoas que estão envolvidas com o produto ao redor, é muito importante e sempre foi uma característica da Honda. Para você ter uma ideia, nós aqui no Brasil começamos a produzir moto em 76. Em 71 a Honda já desenvolvia ações de conscientização no trânsito. E hoje nós temos, né, no Brasil 3 centros educacionais e mais a nossa rede de concessionárias, que são mais de 1.100 pontos de venda, onde
o cliente ele tem um contato, tem uma mensagem, uma orientação, além das redes sociais da Honda, que contribui com essa conscientização no trânsito. Os meios de transporte que nós temos hoje são excelentes soluções de mobilidade. Então a gente tem que saber usar da melhor forma, que a gente contribui não só para a imagem da moto, mas para a imagem do motociclista e principalmente a imagem de todos os agentes envolvidos no trânsito, do pedestre, do motorista, do motociclista, do ciclista. Então isso é muito importante. Então a segurança está no nosso DNA. Eu não esperava nada diferente, porque esse é um ano diferente para a Honda, é um ano muito especial. Eu diria que é um ano especial para o motociclismo brasileiro, porque é o que ele falou, cara. 76 eu tinha nascido. Eu também. Eu nasci em 76. Eu também. Isso já, a Honda tá nessa história desde os primeiros momentos da moto no Brasil. Isso é verdade. Não é? São 500 milhões ano? A gente completou, mundo, né? No mundo todo, né? Agora, no mês de abril, a gente completou 500 milhões de motos produzidas no mundo. E aqui no Brasil, a gente já passou da casa dos 30 milhões. Então, o Brasil tem uma contribuição significativa para esse volume de motos no mundo todo da Honda. Quer dizer, considerando o Brasil aí com, sei lá, 250 milhões, alguma coisa assim? Acho que sim, né? Hoje 200 e alguma coisa, uns não é isso? 220, 230 milhões. Boa. Considerando 30 milhões de moto, a gente está dizendo que na história desse país, né, alguém, pelo menos alguém, de qualquer família, Sim. já teve um impacto relacionado à moto. Ou um convívio, ou uma história, ou conheceu alguém que gosta de moto, ou até mesmo opinião sobre eu não gosto de moto. Sim. Então, invariavelmente, a gente está falando de 30 milhões de motos que renderam, no mínimo, aí 4 ou 5 pessoas impactadas. Com certeza. E Ângelo, eu acredito que foi o mais um ponto importante. A população brasileira conheceu a moto no período da pandemia. Os motofestistas, os entregadores, eles resolveram o problema de muitas pessoas. E aí a gente viu a força da moto, dessas pessoas, desses motociclistas, porque temos hoje um público feminino muito atuante no mercado de entregas, e foram que fez as pessoas que fizeram a diferença no momento da pandemia, junto com os serviços de saúde, médicos e tudo mais, mas conseguiu fazer com que as pessoas recebessem um remédio em casa na hora mais necessária, um alimento e assim por diante. Então é uma, como posso dizer, a moto pós-pandemia mudou o cenário da mobilidade no Brasil. Boa. Agora sim, eu não vou pedir pro Luiz fazer o review da moto, porque é covardia, né? Todo mundo já falou, mas eu vou pedir, Luiz, eu queria assim, 2 pontos, já para ficar difícil, você entendeu? 2 pontos que são os pontos assim, na visão do Luiz, são os pontos vencedores da NX. 2 pontos, vamos lá. 2 pontos você fala assim, cara, a NX 500 é uma moto mais aqui, mas tem 2 pontos que, olha, que faz toda a diferença para mim. Joia, vamos lá. Então, Ângelo, na NX nós temos principalmente, além de todo esse design que foi remodelado, resgatando a lenda, né, o nome, o legado da NX, a principal alteração principalmente está nesse conjunto dianteiro, onde nós temos aqui 1,5 kg a menos de peso. O que representa isso? Principalmente numa moto com uma proposta de uso aventureiro, ela fica muito mais leve, mais fácil de pilotar, e na cidade você ganha muita agilidade, principalmente no trânsito. Então vai facilitar bastante. E foi um ponto que todo mundo elogiou, né? Um outro ponto que para mim é essencial foi a nova configuração de ajuste eletrônico do motor. A moto está sempre com o motor uma resposta instantânea, imediata, o que a gente chama, né, na parte mecânica, o motor está sempre cheio, principalmente em baixa e média rotação, que é a maior característica de uso de uma moto no uso urbano. E numa rodovia, numa estrada, você consegue ultrapassar com segurança, isso que é importante. Então esse é um ponto muito elogiado, né? A gente compara, vê os números, e os números representam a realidade no dia a dia. E é muito legal esse ponto que a gente consegue sentir quando gira o acelerador, né? Você vê o comportamento da moto, ela não te passa susto, e era uma moto bem progressiva, era uma moto na mão. Pra mim, eu não gosto de falar muito porque eu sou fã desse estilo de moto, desse conceito de moto adventure, e ela responde muito bem, encaixa muito bem no dia a dia, numa viagem com ou sem garupa, numa aventura de fora de estrada, vai formidável. E os 2 da Hornet? 2 da Hornet, vamos lá. A Hornet, o primeiro deles é esse design, é um design totalmente, né, voltado para o conceito Street Fighter, aonde ela tem todo um
um conceito baseado num visual mais agressivo, mais esportivo. Nós temos na Hornet, né? Com moto com uma proposta bastante uso urbano, o novo painel de TFT. Então facilita a visualização das informações, muito rápido, e o mais legal, o comando que nós temos aqui multifunção, ele facilita e muito o ajuste do painel. Então o motociclista, com um simples toque num botão, ele consegue visualizar todas as informações do painel de forma simples e rápida. Então isso é um outro ponto importante para o motociclista estar concentrado no trânsito. E além de todo esse design, esse conceito novo, né, que ficou bem agressivo, né, tanto a parte da rabeta com as entradas de ar, com o apoio para a alça do garupa, os direcionamentos, né, de fluxo de ar que nós temos na parte da carenagem do farol e carenagens, faz com que o motor tenha uma resposta melhor, um enchimento melhor, né, então consiga ter um desempenho no dia a dia muito legal, principalmente no uso urbano. E sem contar as características que nós já tínhamos, né, da linha CB500F, que é a evolução, aonde principalmente o ronco do escapamento, esse novo escapamento com saída dupla, e a embreagem assistida e deslizante. Para usar na cidade, essa embreagem é muito macia, muito confortável, então contribui com o prazer da pilotagem, isso é muito importante. O motociclista, ele usa, cada dia que ele usa, ele quer usar mais a moto, isso é muito importante, e ver, como a gente percebeu aqui com vocês, o sorriso no rosto quando desce da moto, isso é muito legal. Quem que sou eu para fazer review de moto, vocês entenderam? Aqui, eu pedi uma ajuda. Quem sou eu, né? Eu pedi uma ajuda do Luiz. Luiz, cara, obrigado. Eu vou te falar, volto a falar sobre percepções, eu sou guiado pelas percepções, né? Quando eu penso em Honda, eu penso em respeito pelo mercado de motos, eu penso em uma empresa que faz parte da história do motociclismo mundial e muito da história do motociclismo nacional. Para nos dizer, aqui escreve a história do motociclismo constantemente, e isso se traduz em respeito. Respeito ao respeito. E eu pude perceber o respeito, e eu fiquei nesses 2 dias de olho no time por trás do evento. Eu fiquei olhando o time, eu fiquei observando. Eu não esperava nada diferente da equipe Honda, né? Profundo respeito pelo produto, pelo evento e com cuidado com a gente. Isso foi na cara. Mas sabe uma coisa que eu notei? Que esse respeito, ele é contagiante, porque o staff que estava por trás olhava com respeito para as coisas, né? Tratava com respeito as coisas. Eu notei que os restaurantes serviam com muito respeito, com muita deferência. Eu olhei que, eu já fui para alguns outros, mas os criadores de conteúdo agem de uma forma diferente. Eu não sei se mais focados, mais centrados, ou seja, esse valor Honda, respeito, é um negócio que transborda, a gente consegue perceber. Seja pelo equipamento ajustado, seja por um evento espetacularmente feito, seja pelo carinho com a gente, as oportunidades, e é isso, cara. Eu queria te agradecer de novo. Obrigado você pelas palavras, pelo feedback. Pra gente é gratificante, né, ouvir, porque a gente faz tudo pensando nos detalhes, são os detalhes que fazem a diferença. Então, assim, é o respeito ao indivíduo, a gente tem isso muito claro na filosofia da Honda. Nós não somos ninguém se a gente não agir com respeito, e em todos os sentidos. E o mais legal é que isso é contagiante e é recíproco, isso que é mais legal. E é onde a gente vai, as pessoas elogiam esse nosso atendimento, essa nossa compreensão, e o mais importante, a gente sempre tem o nosso cliente no centro. Nesse momento, nossos clientes são vocês, né? E consequentemente, os nossos clientes dos produtos, que também são clientes de vocês, então eles vão ser impactados com essa reciprocidade do respeito. Então isso é muito importante. E nós da Honda que agradecemos a participação sua, Ângelo, do Tô de Moto Podcast, que um canal sensacional, que compartilha uma informação importantíssima. Então, pra gente é o primeiro de muitos contatos, eventos que você vai estar participando com a gente aqui. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E eu tentei traduzir esse respeito para vocês ao longo dessa cobertura desses 2 dias, né? Falei sobre a moto, óbvio. Falei do meu jeito, das minhas percepções. Cara, me espantei com a moto, me emocionei porque
A N, sabe, NX. a 500, cara. Não, mas a CB 500X era o meu sonho. Quando era a minha primeira Big Trail. Eu falei assim, cara, eu tenho que comprar uma CB 500X. E terminei não comprando. Então, quando eu fui chamado pro renascimento desse ícone, eu falei, cara, que demais isso aqui. E é um ponto importante, né, Júlio? É legal, você tinha essa expectativa da moto desde a versão anterior dela, a CB500X, e aí quando você vê a 500X, a NX hoje atual, né, quanto a moto entrega, e não precisa ter números altos de performance e tal, e como ela na mão, isso que é o mais importante. Isso também foi sempre um DNA da Honda, é sempre mais para a máquina e menos para o homem. Então, para a pessoa ter esse prazer de pilotar e principalmente para ele poder usufruir, ter prazer na pilotagem, não ficar brigando com a máquina toda hora, para ele poder se deslocar e assim por diante. Eu coloquei bastante atenção nas percepções, porque eu vou te confessar uma coisa rapidinho aqui para a gente fechar esse negócio. Eu nunca tinha pilotado a 500 e nem a Hornet. Sempre olhei, sempre fez parte da mítica do motociclismo para mim, e nunca tinha. Não tenho menor pudor em falar isso. Então foi a primeira oportunidade de pilotar essas motos, já na versão nova, e a primeira oportunidade de participar de um evento Honda. Então, cara, foi um duplo presente aqui para mim. Obrigado, porque então acho que a gente conseguiu causar em você uma primeira boa impressão. Sim, o evento Primeiras Impressões foi atingido com muito sucesso. Poxa, que bom, fico feliz, isso é bom. Maravilha. Poxa, que legal, velho. Então é isso, espero que você tenha curtido demais isso aqui e é isso. Vamos embora, vamos continuar contando boas histórias, mostrando as pessoas, mostrando essa paixão que envolve o motociclismo, e se a gente tiver junto com essa paixão equipamentos que superam as expectativas, o negócio fica ainda melhor. Isso muito obrigado. É isso aí, tamo junto e vamos nos ver novamente em outros momentos, em outros test ride de moto, em outros first impression, e é muito legal ter você, seus seguidores do canal, isso é legal pra gente compartilhar uma boa mensagem. Notícia boa, né? A gente vê muita notícia ruim, vamos divulgar notícia boa, que é o que faz o mundo seguir em frente e manter a esperança aí. Tá isso, pronto, não preciso fechar mais. O Luiz acabou de fechar para mim. Muito obrigado, Luiz. Boa. Então vamos embora, continue acompanhando aí e vamos que vamos. Bom, então novamente, né, agradecendo por estar aqui com a gente, por ceder aí o espaço na sua agenda para conhecer esse produto. Pra gente é sempre um prazer ter canais que falam sobre motociclismo, ou melhor, falar com responsabilidade, o que isso a gente tem certeza que você faz. Parabenizar pelo trabalho, por aguentar a gente, né, é verdade. Eu quero deixar um abraço pra Ju, que também me ajudou, falou comigo bastante tempo aqui, foi uma das responsáveis pra gente construir uma comunicação. E você, Ângelo, as portas vão estar sempre abertas. É o primeiro convite de vários que vão vir. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Obrigado, Marcelo, de verdade. Brigadão. Foi incrível, 2 dias incríveis, cara, de muito aprendizado. Eu venho mais aprender do que qualquer outra coisa. Isso, imagina. Troca de experiências. Isso, venho aprender. A gente tô até aprendendo a ter paciência com a Gisele, que ela quer ir embora. Ela tá ali pra sair com o carro. Olha a Gisele ali, ó. Aqui. Deixa eu entrar, né? É assim, a gente... Você me entende. A gente espera o pessoal criar o conteúdo e tudo pra depois a gente conversar, porque a gente tem que respeitar o espaço do outro. Então é assim, velho. Às vezes você tem que ficar lá e tudo mais. E pronto. E é isso, galera. Até a próxima. Tchau. É isso então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, espero que tenha sido informativo, sobretudo tenha mostrado esse backstage com todo mundo, com os criadores. Já entrevistei, já tive as percepções da maioria, inclusive da Gisele, que tá aqui tentando sair de novo, a gente não termina esse negócio. Mas é isso, um abraço, a gente se vê no próximo, valeu de novo, vamos embora. Abração. Quando eu falei da NX, eu usei uma palavra para definir a moto. Comecei usando a palavra justa. E eu quero fazer a mesma coisa aqui, definindo a Hornet 500. Esta é uma moto divertida. A categoria de moto divertida, ou seja, é uma moto fácil de manobrar, é uma moto doce. Eu acho que essa é uma colocação muito pertinente para explicar um pouco desse equipamento. É uma moto doce, fácil de manobrar, divertida, com uma ciclística espetacular, fácil de conduzir, com um motor que é muito linear, especialmente em altas rotações, ele entrega forte. Tem um menor torque em relação à NX para baixas rotações? Tem, mas isso tem razão de ser. A NX tem uma proposta off-road também. E aí é claro que a gente vai precisar disso. Só que uma coisa que me espantou bastante, vocês devem ter visto nas imagens. A gente pegou trânsito na serra, subindo de Ubatuba, e ela respondeu em baixa velocidade de um jeito
fantástico. Ou seja, é uma moto que vai bem na baixa velocidade porque tem um torque na medida. Resumindo essa história garante que essa moto para o ambiente urbano é espetacular. A gente fez uma viagem de pouco mais de 160 quilômetros e ela foi muito bem. Uma entrega de potência que sobra, um torque bom, tranquilo, aquela linearidade quando a gente vai para alta rotação, ou seja, é uma moto tranquila de pilotar, com uma experiência muito suave e com uma característica que é o DNA da família Hornet, esportividade. Mas esportividade sem controle não faz muita razão. Aqui não, aqui a gente tem esportividade, versatilidade e muito controle. Ou seja, na categoria de 500 cilindradas, essa é uma moto que sobra, vai muito bem e é muito ajustada. Quando a gente fala em ajustado, não é em relação ao preço, o preço também é muito interessante para a proposição e para a tecnologia embarcada. Quando a gente fala ajustado é que não houve nenhum tipo de sobra ou de pequenas falhas ou pequenos pontos a serem melhorados, assim como eu falei da NX, que também é justa para essa plataforma aqui. Motorização, a mesma da NX, é claro, com uma pimentinha a mais de ajuste em relação a essa entrega um pouco mais de potência, um pouquinho mais explosivo quando se precisa dele, típico de uma moto categoria Naked, Street Fighter, cujo foco é realmente a esportividade. A gente tem também um conjunto de LEDs sensacional, Full LED, assim como o NX. A gente tem um painel espetacular, esse painel totalmente visível durante o dia, num tamanho muito bom, e a gente tem uma ciclística que deixa todo mundo muito confortável. Se você me perguntar se essa é uma moto ideal para o uso no dia a dia e até pequenas viagens, a resposta é sim. Pontos que eu acho que para mim podem melhorar. Vamos lá. Para mim, eu acho que esse banco ele poderia ser um pouco mais confortável. É uma coisa que eu prezo bastante. Quando eu olho para o equipamento, tem duas coisas que me chamam a atenção de cara. Design, que aqui sobra, e conforto através do banco e da ergonomia. A ergonomia é um ponto que eu já vou falar, mas o banco, na minha concepção, ele pode melhorar. Nada demais, ele é confortável, mas eu acho que pode ficar um pouquinho melhor. Já a ergonomia ela tem um ponto positivaço. Na NX eu percebi que a pedaleira é um pouco mais recuada. E aí, eu vou mostrar para vocês. Na NX, os meus pés, eles ficavam levemente mais recuados. E esse ângulo, depois de um certo tempo, cansa bastante. A NX a gente tem uma plataforma que deixa a coluna um pouco mais ereta. Então essa compensação de coluna com ângulo, dá para a gente segurar e suportar por um tempo. Aqui não, aqui eu tenho uma plataforma que a pedaleira é um pouco mais para frente, eu não senti nenhum cansaço com esse ângulo, não senti necessidade de levantar da moto, como a gente fez na NX, só que aqui a gente tem uma posição um pouco mais curvada à frente. Nada demais, se você olhar bem aqui, eu não estou depositando peso do meu tronco nos braços. Isso faria com que eu tivesse bastante cansaço na postura. Não, a gente está falando de uma postura um pouco mais ereta, levemente angulada para frente, com um ângulo de perna também muito confortável. Ou seja, em relação à ergonomia da moto, nada a falar. A princípio você olha e fala, nossa, é uma Street Fighter, eu vou sentir muito problema nessa posição. Eu não senti, eu tenho 1,76 m, cada um é cada um, inclusive em relação às proporções do corpo, mas eu não senti. Eu vim super bem com ela. O único ponto que eu melhoraria é o conforto do banco. Bom, a moto em geral é sensacional. Aliás, a gente está muito feliz de ver esse ícone do motociclismo nacional, que é a família Hornet, de volta e de volta em grande estilo, cheia de tecnologia embarcada, com controle de tração, com embreagem deslizante, freio duplo na frente, cara, uma suspensão também muito decente, ou seja, eu espero que elas voltem a reinar, porque eu não tenho dúvida que isso vai acontecer,
E a gente já tá babando para ver a 750 e a 1000 também e sentir que a família Hornet desembarcou de vez aqui no Brasil para fazer mais uma vez um sucesso dentro da história do motociclismo. Eu quero encerrar agradecendo a Honda pela oportunidade, fiquei muito feliz de poder ter essas sensações. Achei o nome do evento incrível. Quando eu recebi o e-mail, estava lá, primeiras impressões. E é isso mesmo, a proposta são as primeiras impressões. Não dá para a gente entrar em muito detalhe técnico, rodando pouco mais de 300 quilômetros, mas dá para ter primeiras impressões. E as primeiras impressões das duas motos foram as melhores possíveis. Então, Honda, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo equipamento, ganhamos todos e ganha você, consumidor, que vai poder comprar um equipamento de ponta por um preço muito justo. Eu tenho certeza que você vai curtir e se apaixonar. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do Tô de Moto Por Aí. A gente tentou contar um pouco, mostrar um pouco dos bastidores. Eu tentei mostrar o que as pessoas, os outros influencers que estão aqui, avaliam quando vão andar e fazer esse tipo de teste que eu fiz. Eu não sou muito de ler ficha técnica, eu curto mais de falar sobre as sensações e o que eu experimentei, e foi isso que eu tentei mostrar para vocês nesse episódio, tá bom? É isso, eu vejo vocês no próximo episódio do Tô de Moto Por Aí, vambora!